Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da Comunidade Católica Noim. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão, pegue sua Bíblia, sua agenda, sua caneta, para que você grife as partes que mais lhe chamarem a atenção. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí que a gente vai tentando responder, tá ok? Então, Lucas, capítulo 15. Iremos iniciar clamando a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente, ilumina todo o nosso coração. Vem tomando conta de todo o nosso ser. E queremos te pedir o derramamento da tua graça, dos teus dons sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem iluminar os nossos pensamentos, o nosso querer e a nossa vontade, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Amém. Amém? Lucas, capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdeu uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la, e achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdeu uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la, e encontrando-a convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Aqui a gente pode ver duas situações onde, né, da ovelha perdida e da dracma perdida. E nessas duas situações, o proprietário da ovelha, como o proprietário da dracma, elas saem a procurar essa dracma, significando que quando a gente, por acaso, vem a se perder, Jesus ele vem ao nosso encontro. Ele vem a nos procurar, e ele se alegra quando nos encontra, quando há abertura do nosso coração para que haja este encontro. Ninguém consegue fugir de Deus. Entenda que esse encontrar de Deus conosco é o nosso abrir o coração para Deus, certo? Porque de Deus Deus sempre tem a gente sob sua vista. Ninguém se esconde de Deus, mas este encontrar é quando nós damos abertura para que Deus transforme a nossa vida, nos tire da perdição que nós nos encontramos. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua. Ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu e encheu-se de compaixão, e correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-lhe de beijos. O filho então disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-lhe novilho cevado e matai. Comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava para perto de casa, ouviu a música e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então lhe disse com muita raiva, e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só de teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou os teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado? Mas o pai disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas é preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas três palavras, conhecidas como as parábolas da misericórdia, a gente vê aqui que Deus acolhe todos aqueles que se arrependem e buscam, né? Nas duas primeiras parábolas, o proprietário, ele iria atrás daquilo que se tinha perdido, né? Da ovelha perdida e da dracma perdida. Aqui há a abertura do filho em direção ao pai. E o que vai dizer? Que o filho, ainda quando estava longe, o pai correu ao seu encontro, lhe abraçou e beijou, né? Então, quando nós damos um passo em direção a Deus, Deus vem ao nosso encontro. Deus nos acha novamente. E o interessante notar que aquele filho que tinha perdido tudo, ele se reconheceu que não era digno mais de ser considerado como filho. Ele queria ser tratado apenas como servo. O seu pai lhe reveste de toda a dignidade, dando uma túnica, né, sinal de dignidade, um anel, sinal de dignidade, que aquela pessoa é digna. Então, mesmo que nós caiamos, quando nós nos voltamos a Deus, Deus nos reveste novamente de dignidade. Quando nós buscamos o Senhor através da confissão, né, que é onde são lavados os nossos pecados, toda a nossa dignidade Deus nos dá de volta. E às vezes a gente pode até fazer como esse irmão mais velho aqui, ficar um pouco enciumado da misericórdia de Deus para com os irmãos por não entender. Mas o Senhor, Ele nos diz que aqueles que estão com Ele, tudo lhes pertence. Então, se nós não nos afastamos de Deus, louvado seja Deus, porque tudo nos pertence. E nós não devemos julgar aqueles que o Senhor acolhe. Mas se nós formos aqueles que nos distanciamos de Deus, que nós possamos voltar, dar os primeiros passos. E quando Deus vê a nossa abertura do coração, Ele mesmo virá ao nosso encontro, nos cobrirá de dignidade. Amém? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Se inscreva no canal da comunidade no YouTube. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.